infância tem um papel determinante no crescimento e desenvolvimento das crianças, sendo aqui um período relevante para moldar gostos e preferências alimentares. A nossa imagem do projeto tem por base o mapa da região onde vamos fazer a intervenção e tentamos conciliar aqui o território com os produtos e associamos os produtos que têm maior relevância a cada concelho. O projeto está dividido em 4 atividades principais, uma que tem a ver com o diagnóstico e o sistema alimentar da região, a outra tem a ver com eventos e sessões que aqui são mais dirigidas para o público-alvo que nós escolhemos para o projeto. Na atividade 3, estamos a implementar atividades mais relacionadas aqui com a gestão da parceria, com workshops temáticos, e na atividade 4 tentamos sistematizar e disponibilizar informação relevante para qualquer utilizador que possa ter interesse nesta área de atuação. Em relação ao diagnóstico, pronto, o que nós pretendemos fazer é uma caracterização e uma avaliação da produção local, pretendemos saber o que há, quando e quem é que produz o quê, no sentido de permitir aqui a criação dos sistemas alimentares territoriais, ou seja, a chamada bacia alimentar do Alto Tâmega e Barroso. Para esta atividade já iniciamos a partilha de questionários. Estes questionários foram partilhados em formato online, através do Google Forms. Lamentavelmente ainda não tivemos grande adesão em termos de resposta, mas vamos continuar a apoiar, a dinamizar esta atividade porque achamos que é relevante para conhecer a produção local. Na atividade 2, tal como referi anteriormente, o foco é maioritário em termos das crianças e a ideia é desenvolver atividades que tenham a ver com a educação alimentar e a sensibilização. Temos também aqui a organização e participação de eventos regionais que envolvam o CONAIS e atividades de divulgação. Aqui na questão da produção de material pedagógico e didático, planeamos fazer um jogo que eu já vou explicar mais à frente, e este jogo é o que vai servir de base para a dinamização das ações na escola. No âmbito desta atividade, tivemos aqui um pedido de colaboração com a equipa da RSI daqui do Concelho de Chaves e dinamizamos no Centro Comunitário da Várzea. Tinha crianças e jovens, mas maioritariamente eram crianças que compreendiam as idades que estão pensadas para dinamizar aqui no projeto. A ideia foi falar aqui um bocadinho da alimentação segura e saudável, partilhar aqui alguma informação em termos de alimentos através de jogos, e depois no final confeccionamos, por exemplo, umas panquecas e os meninos aderiram bem e acho que gostaram da atividade. Outro evento que já realizamos foi a promoção do Dia Mundial da Alimentação, que realizamos em parceria com a Câmara Municipal de Montalegre e com o Agrupamento de Escolas de Montalegre. Estivemos lá no dia 16 e dinamizamos uma série de jogos no sentido de envolver as crianças para perceber o que é bom para o lanche, o que é mais saudável no lanche. Falámos um bocadinho da roda de alimentos e no final produzimos também um livrinho, porque ainda não temos os materiais que estavam previstos no projeto, ainda não estão todos, a concepção já está feita, mas não estão produzidos, e então produzimos este pequeno livrinho com informação para os meninos. A ideia tinha algumas páginas que era simplesmente para pintar, para os meninos conhecerem os produtos, tinha outras páginas que era para ligar o fruto, por exemplo, a amora ou o cogumelo que está dividido em dois, eles têm que fazer o traço de união, e tínhamos também umas páginas que era para eles desenharem o produto através da união dos pontos, como o caso indicado aqui neste diapositivo. Temos feito também atividades de divulgação, estas maioritariamente online, são disponibilizadas no nosso site. Quando há um dia significativo ou com uma mensagem relevante, nós fazemos a publicação no nosso site. E aqui cá está o material pedagógico e didático que eu falei há pouco, que estamos a produzir para implementar nas escolas propriamente ditas.
A ideia é criar um bingo alimentar do Otávio Barroso. Aqui as imagens estão um bocadinho pequenas, mas penso que conseguem ver. A ideia é colocar uma receita e colocar vários produtos dessa receita, assinalando os que são mais saudáveis. Por exemplo, no cartão azul, aleatoriamente, consideramos que o azeite, o feijão branco, a água e a couve são produtos com nutrientes e são produtos saudáveis para consumo. Depois, em termos de merchandising, estamos a prever oferecer a cada criança um conjunto que é o gorro e um avental de cozinheiro, e para as mais pequeninas um puzzle de 9 por 9 peças. Produzimos também, já estamos a levar para o terreno, 2 roll-ups para apoiar aqui a promoção do projeto de atividades. Em termos de questionário, quando formos às escolas e fazer este trabalho mais próximo, pretendemos implementar estes 2 questionários sobre a escala de insegurança alimentar e o KIDMED para também depois conseguirmos obter resultados e aprimorar também a nossa intervenção e, quem sabe, em projetos futuros. Fizemos também a divulgação do Dia Mundial da Alimentação através de uma emissão de rádio em Monte Alegre. Fomos falar um bocadinho do projeto e quais eram os objetivos principais e os principais resultados, e também sensibilizar para a alimentação saudável. Na atividade 3, que tem a ver com workshops e reuniões, também já dinamizamos aqui algumas sessões, nomeadamente a sessão informativa inicial, em que convidamos os vários parceiros e alguns atores locais para apresentar o projeto. Realizamos, junto com a Câmara Municipal de Chaves, um workshop no mercado municipal. Aqui a ideia foi fazer também uma parceria com a escola profissional e os meninos confeccionarem pratos, podem ver aí nas imagens abaixo. A ideia foi eles próprios irem ao mercado, às bancas, e recolher os produtos, os alimentos que iriam utilizar na confecção dos pratos, e depois confeccionaram e fizeram aqui uma pequena amostra e houve degustação no final. Participaram, nós dividimos a turma em 2 equipas e cada equipa fez pratos distintos, e também achamos que foi uma atividade muito interessante no sentido de envolver também aqui a comunidade. De igual modo, participamos na Feira das Cebolas, aqui com uma parceria com o município de Vila Pouca de Aguiar e também com um agrupamento de escolas, porque também tem o curso profissional de mesa e bar e cozinha e pastelaria, e então também se promoveu aqui a degustação eram uns canapés com como é que se chama, Cláudia? Falta-me o termo. Uma pasta de cebola, porque era o produto típico e alusivo a esta feira. Depois, no final do workshop, desta sessão, também uma sessão em sala para falar um bocadinho com os alunos e sensibilizá-los para a alimentação saudável. Em termos de atividade 4, tem a ver com a sistematização e disponibilização da informação. Tem a ver um bocadinho com a contratação conjunta, e ainda temos esta atividade um bocadinho em atraso. Espero ter sido clara e obrigada a todas por me ouvirem aqui este bocadinho. Se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para colocar. Obrigada, Alexandrina. E obrigada, equipa, aqui deste projeto. Se calhar é isso, passávamos aqui, ainda temos aqui uns 10 minutinhos, 5 minutinhos de perguntas e respostas. Não sei se há questões aqui dos colegas. Não. Então, eu faço a questão que eu mais gosto de fazer. Tem aqui a ver mais... Eu tinha uma que era sobre força, a questão da aplicação dos questionários à produção local, mas entretanto respondeu, porque disse que não... que era perguntar que tipo de feedback é que tem tido, se tem sido... Sim, se tem tido respostas. Nós tentamos enviar... Inicialmente enviamos para os produtores, não é? Porque, sendo o GAL, temos acesso à informação dos contactos diretos dos promotores e não tivemos grande adesão. Depois também fizemos uma abordagem com as próprias cooperativas para eles enviarem para os seus associados, e também o resultado também não está a ser o melhor. Lamentavelmente, vamos ter que ter aqui outra estratégia de obtenção de respostas. Nós podemos mais, se calhar, indo ao local. Ok, obrigado.
nós podemos partilhar a nossa experiência com os produtores. Já conseguimos inquirir 87 produtores e produtoras. Maravilha. Temos feito com contactos telefónicos e temos feito visitas mesmo aos mercados aos sábados de manhã. E já conseguimos 87, 90, talvez 90 produtores e produtoras em 14 concelhos. Obrigada. Nós somos menos e não temos esse volume de respostas. Sim, mas nós agora estávamos a pensar uma atuação mais próxima, ir mesmo ao produtor e falar com ele e apoiá-los até na resposta, não é? Na elaboração do questionário. Obrigada pela partilha. Entretanto, Arthur. Obrigado. Duas questões muito pragmáticas. Na vossa opinião, quais foram as maiores dificuldades que tiveram que enfrentar até agora? Como é que as ultrapassaram? E quais foram as melhores surpresas que encontraram? Aquelas coisas não previstas, mas que encontraram no caminho e que são oportunidades a explorar no futuro. Pronto, inicialmente houve aqui uma dificuldade em chegar aos próprios agrupamentos, porque nós fizemos uma abordagem, não foi direta ao agrupamento, fizemos através do município. E tivemos aqui alguma dificuldade e entropias no processo, mas depois conseguimos agendar direitinho com o próprio técnico do município, depois fizemos também uma abordagem com os diretores do agrupamento de escolas e já com professoras responsáveis, e isso foi ultrapassado. A surpresa, acho que tem a ver com as propostas que eles próprios nos fazem para atuações futuras. Por exemplo, esta questão dos workshops, nós tínhamos feito uma lógica mais de informação e por exemplo, achamos que esta questão da participação mais ativa, por exemplo, do envolvimento da escola profissional e dos agrupamentos que têm cursos de cozinha, que se calhar tem mais impacto na comunidade do que propriamente uma sessão mais informativa. E a nossa atuação até tem sido mais atividade extra do que propriamente do projeto. Uma vez que não temos ainda os materiais produzidos, temos desenvolvido outras atividades que acabam por ser mais enriquecedoras até. Não sei se quer mais. Acho que perguntou 3 coisas, não foi, Arthur? Não, foram essas. Dei resposta a tudo? Acho que respondeu, sim. Ok. Temos aqui a colega Esmeralda. Só tinha uma questão. Não consegui perceber muito bem, Alexandrina, a questão das propostas. Não sei se foram os agrupamentos que fizeram, das sessões serem menos informativas. Sim. Como é que vocês fizeram? Ou seja, vocês o que é que aconteceu? Não consegui perceber muito bem. Ok. Não há problema. Nós, em termos de candidatura, quando pensamos nos workshops, foi mais no sentido de informar. E nós próprios, com o contacto que temos tido com diversas pessoas no âmbito do projeto, demos conta que não, que a ideia é mesmo envolvê-las na participação ativa e fomentar aqui a troca de experiências. Isso foi através de nós, mas indo aos municípios e aos agrupamentos de escolas, o que temos notado é uma série de propostas novas de implementação que no âmbito deste projeto já não dá para fazer, nomeadamente a inclusão de ferramentas didáticas digitais. Por exemplo, criar aplicações, pronto, esse tipo de propostas têm surgido. Mas em termos da implementação em si, foi aqui um contacto próximo com os parceiros locais e demos conta que faria mais sentido assim, promover mesmo a participação de todos. Ok, obrigada. Nada. Não sei se temos mais questões. A minha questão também era na sequência do que o Arthur perguntou aqui os principais desafios depois de desenvolvimento, mas já responderam. Foi. E acho que é. Foi o desenvolvimento inicial. Exato. E foi engraçado ver que foi também um dos principais desafios do projeto da Beira Baixa que foi apresentado anteriormente, é que este primeiro contacto, envolver exatamente quem já está a lidar com os grupos que vamos intervir, não é? Mas depois de criar aqui esta primeira ligação, depois já flui mais facilmente e é sempre um trabalho profícuo e sinérgico. É a velha máxima. Sim, Primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Mas leva tempo.
E a abordagem também é diferente de município para município. Há municípios que estão mais sensíveis e são mais receptivos, e há outros que é preciso ir lá, chatear mais um bocadinho. Municípios e agrupamentos, obviamente. Bom, então, se não temos aqui mais questões, se calhar, obrigada, Alexandrina, e se calhar Nada, passávamos obrigada a aqui nós. a palavra à colega Rita Martins, aqui em representação da Aderol, para apresentar então Olá. aqui. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Catarina. Vou partilhar aqui o ecrã. Pedia só que confirmassem se Conseguimos conseguem ver. ver. Só um minuto. Falta só partilhar, é assim? Exatamente. Então, desde já agradecer também a oportunidade para apresentarmos o trabalho que temos vindo a desenvolver. O projeto teve este nome de alimentação, que era obviamente a componente da alusão à alimentação saudável, mas aqui num jogo de palavras com a pronúncia alentejana, e para ficar com um nome diferente e não estarmos sempre com a questão da alimentação saudável, sustentável, equilibrada, e são nomes muito compridos, e então ficou o Alimentação. Em termos de projeto, genericamente, aquilo que tem sido feito, desculpa, não estava a conseguir passar. Pronto, esta parte aqui um bocadinho mais de ficha técnica do projeto, que genericamente todos conhecemos porque são bastante semelhantes, mas para irmos aqui mais a algum detalhe, naturalmente a alimentação sustentável e equilibrada, a dieta mediterrânica e o combate ao desperdício alimentar. Depois, dentro dos objetivos do projeto, aqui a questão da literacia alimentar é uma coisa é um tema muito importante dentro do projeto, é o objetivo número 1 e é aquele que mais nos move por todos os objetivos também em termos de penais e tudo o que está para trás com o objetivo destes projetos. Naturalmente para a alimentação saborosa, saudável, económica, sustentável, aqui sempre o saudável e o equilibrada sempre em paralelo. Como objetivo também o aumentar a questão dos sistemas de produção e distribuição mais sustentáveis e a consciencialização pública sobre a questão das vantagens das cadeias curtas, que acaba por ser uma coisa que muitas vezes que estamos no setor nos parece bastante óbvio, mas depois percebemos que os centros de decisão e todo o sistema como ele está montado está muito longe daquilo que seria o ideal, infelizmente. Depois, naturalmente, conseguirmos que haja esta componente que todos quereríamos conseguir, que é de facto levar às mudanças de comportamento e atitudes relativamente às escolhas alimentares, em particular das crianças, pela importância que a alimentação tem na saúde de todos, mas nas crianças em desenvolvimento ainda mais, e naturalmente conseguirmos aqui que tudo vá a bom porto e ande com os objetivos de pôr todas as entidades a comunicar da forma mais eficiente possível. Em termos de destinatários, foram escolhidos os alunos do primeiro ciclo, exatamente porque em algum momento íamos ter que escolher um público-alvo e a importância da formação das crianças aqui como um objetivo de os adultos do futuro. E então as idades escolhidas foram o primeiro ciclo, também por outro lado porque acaba por ser idades em que ainda é relativamente fácil comunicar com os alunos, porque as idades da adolescência todos sabemos que é bastante mais complicado, e que já da experiência de toda a equipa do projeto sentimos que de facto seria o mais eficiente. Depois, ou o mais eficaz, pois, para deixar marcas positivas para o futuro. Naturalmente toda a comunidade educativa, não só os professores, os colaboradores das escolas em geral, mas também as suas famílias, os decisores das aquisições de produtos alimentares, muito importantes, a questão das escolas, autarquias, por aí fora, naturalmente as autarquias locais, os produtores, comunidades em geral e os parceiros do projeto. Depois, aqui passando assim mais genericamente a componente da ficha técnica em termos de projeto, que acaba por ser não tão digamos, o objetivo da nossa apresentação de hoje, mas só para deixar aqui mais algumas notas. A questão do Distrito de Porto Alegre ter sido onde é o raio de ação de todo o projeto, são todos os seus 19 concelhos. Em termos de escolas, são abarcadas 51 com 17 agrupamentos escolares.
Depois, aqui em termos de projeto, para sistematizar e ser um bocadinho mais fácil explicar tudo aquilo que faz parte e que depois vamos passar a detalhar. Então, pretende-se que estes workshops, esta área aqui mais de workshops das 50 pessoas aproximadamente, sejam workshops dirigidos à comunidade escolar, depois já explico de seguida. Depois a questão da visita de estudo, exemplos de circuitos curtos, estamos ainda a determinar alguns detalhes sobre esta visita, estamos também disponíveis se houver algum grupo que queira sugerir e que tenha boas práticas na sua região, estamos receptivos também a sugestões. Depois, naturalmente, um evento interescolas que tem como objetivo pôr depois as crianças de diferentes escolas em contacto como eventos do final do ano letivo do próximo ano. Depois há todo o acompanhamento por 2 nutricionistas, porque o distrito foi dividido em 2 áreas e, naturalmente, o site do projeto. Detalhando então os objetivos e tudo aquilo que tem vindo a ser desenvolvido. Com base nestes objetivos do projeto, pretendíamos desenvolver estes workshops informativos destinados à comunidade escolar e familiar. Nota-se ainda muito, Porto Alegre é maioritariamente um distrito com influência rural e naturalmente do interior do país, ou muito interior do país, das densidades mais baixas do nosso país, e uma das coisas que se nota muito é de facto o lado do desconhecimento ou o não querer, obviamente, o desconhecimento é sempre relativo, muitas vezes as pessoas sabem, mas dá trabalho e não querem, a questão do acompanhamento mais da alimentação das crianças nas escolhas mais acertadas, e continuamos a assistir àquilo que é o facilitismo e que todos sabemos que está longe depois de ser o que é o correto e o equilibrado. Depois, com as nutricionistas, são desenvolvidas uma série de atividades nas escolas ao longo destes 18 meses. Entretanto, além de um acompanhamento e de visitas iniciais que houve às escolas e reuniões com os professores para pôr todo o projeto em marcha, já estão neste momento a decorrer as atividades que de seguida já vou apresentar. Depois, naturalmente, todos estes eventos e atividades têm como principal objetivo apoiar as escolas, de facto, na promoção da alimentação saudável, sustentável e equilibrada. Relativamente aqui, de forma muito simples, passando ao que se pretende com os workshops, o primeiro foi a apresentação, depois já temos a parte do que já foi realizado. Há um workshop destinado especificamente às auxiliares de educação, porque são principalmente as que dão apoio nas cantinas, e é muito importante haver também toda a informação e a cadeia de informação relativa ao combate ao desperdício alimentar, à dieta mediterrânica e todo o tema da alimentação equilibrada, sustentável e saudável, porque muitas vezes há aqui também algumas influências culturais da quantidade do alimento a servir às crianças por aí fora, e sentiu-se que de facto havia também, era muito importante a formação das auxiliares no sentido. Depois, temos toda esta componente do eterno conceito do campo à mesa, que continua a ser ainda ou agora ao contrário, ainda ou já mesmo em regiões ligadas à produção, acabamos por sentir que há ainda uma falta ou perdeu-se, ao contrário, não é ainda, é sempre o já, perdeu-se toda a ligação ou muita da ligação à produção. Há alguns concelhos mais rurais em que ainda está muito presente, mas há outros que não, e o recurso à grande distribuição acaba por estar muito presente. Então o objetivo aqui é promover junto das famílias a questão dos circuitos curtos e a compra nos produtores locais, mercados, etc. Depois há naturalmente um workshop de encerramento, que será no dia da alimentação do próximo ano. Depois, então, a visita aos casos de sucesso de circuitos curtos de abastecimento, e finalmente, que aquela componente não é tão importante para não demorar tanto, depois o evento interescolas, em que se pretende juntar alunos, professores, auxiliares, para que haja uma marca grande de todo o projeto relativo às crianças e fazer uma festa de final de ano. Depois temos então o recurso número 7, que são o acompanhamento pelas nutricionistas, que prepararam as atividades que estão a ser já desenvolvidas com as escolas. Houve e continua a haver e haverá até o final do projeto uma série de visitas às escolas, o acompanhamento das atividades e depois o desenvolvimento dos manuais.
Os manuais a ser desenvolvidos estão já preparados, não estão ainda impressos, porque sentimos que ainda há ajustes a fazer e que seria um desperdício estar já a imprimir e que deixamos o projeto avançar um bocadinho mais. Tem como grande objetivo deixar trabalho para o futuro. Neste momento, os professores estão a ser muito acompanhados pelas nutricionistas, todas as atividades são desenvolvidas pelas nutricionistas e, naturalmente, sente-se que há uma colaboração muito grande de parte dos professores, que também ao início não foi fácil, mas que a partir de certa altura começou-se realmente a conseguir que percebessem qual era o grande objetivo do projeto e a perceberem a proatividade de tudo o que se pretendia fazer, mas depois, quando o projeto acabar, queremos realmente deixar uma marca e que tudo continue e haverá toda uma série de guias que estão previstos para serem depois impressos, distribuídos às escolas e serão mantidos também em formato digital, naturalmente. Finalmente, o site está também disponível, ainda com relativamente pouca informação. Vamos sempre adicionando a cada semana que passa, digamos assim, porque está tudo muito a acontecer agora, mas convidamos depois, mais à frente, cá ali, mais para janeiro, que todos visitem o site para ficarem um bocadinho a conhecer melhor aquilo que estamos a fazer. Em termos daquilo que já foi feito até agora, naturalmente foi feita a apresentação do projeto aos municípios e aos agrupamentos. Como o distrito está sempre dividido entre a área mais de Porto Alegre e a área de Ponte Sor, os eventos também vão acompanhando as duas regiões. Aqui só uma nota para o coffee break dos eventos, que é sempre também com esta base na alimentação equilibrada, saudável, sustentável, sempre sem recurso a qualquer tipo de refrigerantes, só águas aromatizadas, infusões, chá, café, naturalmente, fruta. As próprias refeições foram também preparadas sempre com a questão dos alimentos da época, receitas tradicionais e toda uma série de detalhes que o projeto preconiza. Depois, o evento em Alter do Chão, exatamente com o mesmo conceito, mas para os concelhos mais daquela região, aqui a questão da fruta e do pão no coffee break, e depois no almoço, que foi muito divertido, também sempre o cuidado com esta questão da alimentação equilibrada, que a sobremesa não tinha qualquer tipo de açúcar adicionado e naturalmente os professores, que era quem estava, os professores e as entidades das câmaras, que era quem estava presente no evento, entre aspas, reclamaram bastante, depois fartaram aqui as equipas e aqui o almoço. Claro que nos fartámos todos de rir, dizer, bom, então isto é o que pretendemos trazer para as nossas crianças e para a nossa comunidade escolar e por isso temos que ser nós os primeiros a dar o exemplo. Depois, o projeto fez um evento de boas-vindas para marcar ainda mais o seu início e aqui andarmos mais à volta de conseguir que as pessoas pertençam ao projeto e que o sentimento de pertença do projeto seja de todos. E então desenvolvemos este evento, Vamos Provar Figo da Índia, porque a região de Porto Alegre tem bastantes produtores, sofre de um problema de falta de conhecimento e de falta de escoamento. Há já muitos produtores a desistir, quando na fase em que estamos em termos de características de produção, o figo da Índia encaixa que nem uma luva nas componentes de stress hídrico, falta de água por aí fora, dá-se muito bem na região e é um produto fantástico, como todos sabemos, a nível nutricional. As crianças não estão minimamente habituadas a consumir, as famílias também não, os professores também não. Então o que é que fizemos com o produtor local? Adquirimos os figos e distribuímos por todas as escolas. Depois houve naturalmente uma receptividade aqui, quando me perguntam o que é que aconteceu de inesperado, foi uma receptividade muito grande, muito positiva. As escolas quiseram, nós apresentávamos um vídeo de toda a produção, como é que é feita a produção, a colheita, como é que se retiram os picos, como é que se prepara tudo isso, e depois houve realmente uma dinâmica muito grande, as crianças em geral gostaram, claro, naturalmente as que não queriam provar não provaram, mas foram muito poucas, e acabou por haver uma receptividade muito grande e marcou também o início do projeto de uma forma diferente e mais dinâmica, digamos assim. Depois, aqui alguns exemplos de como foi apresentado, chamar a atenção das crianças das várias cores do fruto. Depois houve aqui, para também não demorar muito, só dar o exemplo, ou por exemplo uma escola que sobraram alguns no dia a seguir, fizeram sumo. Depois numa das escolas apresentaram os figos e todo o projeto está a decorrer na AEC do Crescer Saudável, que está naturalmente relacionado com estes temas. Então fizeram também toda uma série de atividades e ganhava-se um prémio que era um certificado que tinham provado figo da Índia, por aí fora. E com isto pretende-se realmente aumentar o consumo desta fruta
por todas as características positivas que apresenta e porque é de facto um fruto desconhecido. Por outro lado, todos sabemos que dentro, sendo o nosso tema chapéu a sustentabilidade, uma das questões que acontece mais com as crianças hoje em dia é o seu gosto natural por frutas tropicais, porque são muito doces, onde sabemos que a sua pegada de carbono e todo o componente sustentável fica muito lá para trás, ou as bananas, que elas próprias também vêm do outro lado do mundo, porque habitualmente as famílias não compram bananas da Madeira, infelizmente, por questões financeiras, e então aqui o objetivo é que o figo da Índia, tanto em termos de cor como de sabor, se aproxima muito de frutas tropicais, e explicar às crianças que está na porta ao lado, é tão fácil de consumir e que realmente, em termos de preços também, está até abaixo das frutas tropicais e desta forma conseguir envolver toda a comunidade por uma produção da região que se está, ainda mal começou e já se está a perder, porque nestes 5 anos não se conseguiu, de facto, aumentar o seu consumo de forma a ser sustentável para os produtores, sustentável em termos económicos, naturalmente. Pronto, depois, em termos de atividades a desenvolver na escola, o que é que fizemos? Apresentámos como que um cardápio, um menu de 10 atividades, onde as escolas escolhem 5, e já estão a ser realizadas, vão até ao próximo ano, naturalmente, e então estas atividades são as marmitas felizes, que é a que tem sido mais aplicada também por existência nossa, por sabermos que as lancheiras das crianças estão muito desadequadas, depois já vamos ver a seguir, e muito, muito fora daquilo que seria o pretendido. Depois, o piquenique saudável, que é com base na aula das marmitas felizes, e que é alimentos saudáveis e que os deixam felizes, vêm para o piquenique saudável. Conhece o teu alimento preferido, é eles perceberem, de facto, o perfil nutricional tão errado que está na maior parte dos alimentos preferidos das crianças. O cozinhar com as crianças, visitar um produtor local. Depois o Festival das Sopas, com o objetivo de promover o consumo de sopas. A horta ou canteiros, para que realmente haja aquele acompanhamento do ciclo do produto e que as crianças se inteirem, também o mesmo objetivo com o produtor local, para além de conhecerem os produtores locais, que as crianças se inteirem de como é que os alimentos são produzidos, de onde é que vêm, como é que são obtidos, por aí fora. A Brigada da Cantina, que é acompanhar os almoços, perceber quem é que come sopa, não, quem é que come vegetais ou não, o que é que deixam no prato, os desperdícios por aí fora. Depois o teatro, alimentação saudável e finalmente a preparação de um mercadinho ou visitas aos mercados locais com a interação do mercado local. Pronto, em termos desta questão das marmitas felizes, preparamos uma lista verde, amarela e encarnada, no sentido de eles perceberem mais diretamente e não ser só os pais a dizer, porque muitas vezes os pais também não dizem ou não promovem, faz-se primeiro toda uma interação com as crianças para que eles digam o que é que acham que pode ser o seu dia-a-dia, o que é que pode ser 1 ou 2 vezes por semana e o que é que pode ser só nos dias de festa, e também naturalmente este momento acontece junto ao lanche, que é para eles próprios verem a sua merenda no dia. Claro que a participação é gigante e as merendas habitualmente são isto, são sempre produtos, ou quase sempre produtos embalados, quantidades elevadíssimas de açúcar. Quando há pão, muitas vezes é um pão completamente branco, processado, ou pão de leite, ou croissants, por aí fora. As bebidas, já vai havendo cada vez mais água, mas para além da água há toda uma quantidade de sumos e leite achocolatado que trazem de casa e não bebem o da escola, que tem menos açúcar, e tudo isto anda à volta deste tema. Não pus aqui mais marmitas para não nos assustarmos mais, mas de facto é um dos grandes trabalhos que tem sido feito. Neste momento, já com outras atividades, já há sinais de mudança, não conseguimos ter números diretos, mas conseguimos já ver em algumas turmas que houve crianças que já mudaram e a sua consciência é diferente, ou às vezes noutros eventos dizem-nos assim, eu hoje só trago uma coisa da lista amarela. Pronto, vai havendo a construção desta consciência nas crianças, que é o que precisamos, e também, obviamente, nos pais. Depois, a visita ao produtor local, neste caso, foi a Escola Castelo de Vide, que veio a Marvão apanhar castanhas. Naturalmente correu muitíssimo bem, não é? Correr no campo aberto, apanharem as castanhas, a sensibilidade da produção, do produto, os ouriços, por aí fora. Depois
Depois o Festival das Sopas correu muitíssimo bem também, já várias escolas aderiram e desenvolveram um evento. A ideia, já houve competição, outras não, outras é só, digamos, o promover da sopa, cada turma faz a sua. Como veem, há aqui também toda uma ligação aos artefactos tradicionais, as receitas de sopas tradicionais, que é outros detalhes que queremos também promover, a sopa de cação, a sopa de grão com espinafres, principalmente porque logo no primeiro evento que fizemos com os professores, apercebemos que os vários professores nos disseram as crianças já não gostam de migas, já não comem migas, e estamos no Alentejo, já não gostam de comida tradicional. Então daí o Festival das Sopas ter também este outro lado. Vemos os elementos de cortiça, de barro, toda uma série de detalhes sobre as tradições que de facto queremos que as crianças continuem a promover, ou promover junto das crianças, porque sentimos que muitos dizem, o meu avô fazia assim, mas agora já não se faz mais. Então é aqui um bocadinho a questão da recuperação também, não só a componente do sustentável e da alimentação saudável e equilibrada, mas também do trazer das tradições, artefactos que eles já não estão habituados, sabores que se perderam e que a pouco e pouco conseguimos também contribuir para a sua recuperação. Depois, a Horta e Canteiros ainda não aconteceu em nenhuma escola, as escolas já escolheram as sementes, o projeto adquiriu as sementes, fez chegar, também aqui com cuidado, maioritariamente sempre marcas portuguesas, as sementes vivas que são biológicas, para tentar promover essa parte, e em breve haverá depois resultados, esperemos, positivos das hortas de várias escolas. Depois a Brigada da Cantina, que também já aconteceu numa escola de Elvas, correu muito bem, a questão dali, entre aspas, o policiar a sopa, os legumes, o pesar os desperdícios no final para conseguirmos ter um inquérito que nos dê alguns números, e apesar de só uma escola para já ainda ter escolhido esta atividade, mas esperamos que também seja depois escolhida por mais para termos elementos de outras escolas. Depois, o mercadinho, como podemos ver, pronto, houve já, correu muito bem, teve também aqui o tema das castanhas. O que aconteceu foi que os alunos trouxeram os produtos das famílias que têm hortas ainda, e foi muito positivo, por acabar por ser também uma surpresa de toda a interação com os pais, com os professores por aí fora. Como podem ver, as etiquetas foram feitas pelos alunos, recortadas, esta sensibilidade também para a venda local, para o que queriam vender, todos regateavam, não quero comprar, as minhas romãs, os couves são muito boas, por aí fora foi também muito, muito dinâmico e muito, muito interessante. Temos uma série de vídeos que hoje aqui também não queria demorar muito tempo, mas depois se alguém tiver curiosidade em saber mais algum detalhe, temos todo o gosto em partilhar, e agradeço desde já a atenção de todos. Estou disponível para alguma dúvida, e obrigada pela atenção. Obrigada, Rita. Super detalhado e com imagens muito giras. Portanto, estão mesmo a fazer um trabalho muito completo e interessante. Obrigada pela partilha. Não sei se há dúvidas aqui dos colegas. Arthur, força. Arthur está... Está sem microfone, Arthur. Exato. Era para dar os parabéns, outra coisa não era de esperar, Rita. Bom trabalho. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada. E quando estava-vos a ouvir tanto esta experiência como a anterior, como as outras que falaram no outro encontro, claramente fico cada vez mais convencido que é importante termos espaços de partilha destas experiências. Daí que eu volto a apelar para tentarmos coordenar-nos, para concentrarmos na plataforma do Prato Certo esta riqueza desta diversidade. Além dos canais que cada um tem, tentarmos criar nesta plataforma este espaço de partilha, onde isto fica visível, onde estas experiências são visíveis e vamos inspirar uns aos outros e vamos mostrar ao exterior que estamos todos a trabalhar em conjunto, estamos todos a trabalhar e muito bem, e que as coisas vão mudando. Portanto, eu volto a estimular os colegas que querem aderir para efetivamente juntarmos esforços para criarmos essa plataforma de partilha entre nós, mas também para o exterior, para mostrarmos a riqueza deste trabalho, para que ele não fique só nos nossos territórios, mas seja também partilhado com os outros territórios. E parabéns mais uma vez, Rita. Obrigada, Arthur. Da nossa parte temos todo o interesse.
como represento, neste caso, o GAL, não é? Porque somos executantes do projeto. Depois eu mando um mail ao Arthur para lhe perguntar como é que podemos fazer depois essa partilha na plataforma. Penso que haverá todo o interesse também, ou seja, estou a falar pelo GAL, mas penso que não tem qualquer questão, que haverá todo o interesse na partilha da informação. Obrigada, Arthur. Sim, e já agora acrescentar, pronto, há vários canais de partilha e nós aqui mesmo entre a rede, depois a ideia é mesmo também fazer aqui um mapeamento de todas estas práticas, não é? E deixar disponível também nesse sentido. Portanto, pronto, vão ser desafiados também nesse momento a partilhar e a incluir nesse sentido as boas práticas que todos têm estado a implementar. Se calhar, não sei se há mais questões, se não posso fazer aqui uma questão. Força, Luís. Sim, posso, sim. Nesta linha, eu acho que nós estamos a fazer agora aqui estas nossas sessões mensais e eu acho que os projetos estão a conhecer-se melhor uns aos outros e há algumas ideias boas que nós vamos vendo, provavelmente já não vão muito a tempo, algumas irão e outras já não vão muito a tempo de ser incluídas nos projetos porque eles já estão estruturados e são candidaturas, etc. Não é? Portanto, temos essa questão. Mas também me parece que aparecem aqui, que ficam aqui muitas pontas, muitos desafios para dar continuidade em intervenções futuras. Ou até para dar continuidade exatamente às mesmas coisas numa escala maior, ou para pura e simplesmente lhes dar continuidade no tempo. E eu acho que isso é algo que também devemos ter presente, não sei exatamente como, não sabemos se haverá um Penais 2, não sabemos nada, mas temos que começar a pensar nestas coisas. E algumas destas, agora estava a ver, lembrei-me agora daqui da lista das 10 atividades da Rita. Não sei se vocês as têm estruturadas como ficha de atividade, por exemplo, não é? Uma espécie de tempo, metodologia, o que é necessário, não sei. Isso há um guião e a ideia é que este guião vai ser depois disponibilizado e o objetivo também, para dar exatamente essa continuidade que o Luís falava, os manuais de atividades, os guiões que vamos construir, não têm as mesmas atividades. O objetivo é, aquelas que foram feitas com o projeto, têm um guião para cada uma delas, objetivos, tudo discriminado, além de ser carregado no site, é distribuído também em todas as escolas. Depois os guiões têm o objetivo de ter ainda mais atividades para que as escolas continuem no futuro a fazer mais atividades. E uma nota que eu gostava também de deixar, que acho que é importante também ressalvar, que muitas escolas já faziam muitas coisas, mas uma das questões foi que com o Covid pararam-se atividades e depois naturalmente por confusão, falta de tempo, muitas questões da natureza humana, as atividades não foram retomadas. E então uma das coisas que os professores nos estão a agradecer muito é que de facto haja um mote e um motor para recuperar até algumas coisas que já se faziam no passado, por exemplo, este Festival das Sopas, e já se fez noutras escolas, e as pessoas, a alegria dos professores e a felicidade de voltarem a fazer uma coisa que sentiam que era muito importante e que se tinha perdido. Por isso, também há aqui um lado de dar os parabéns às escolas, que realmente já muita coisa vai sendo feita e onde nós sentimos que é de facto maior o nosso esforço de todos e de todo este projeto é na articulação casa-escola, ou seja, o exemplo menos bom muitas vezes vem de casa e a falta de cumprimento das regras sobre a alimentação equilibrada para as crianças vem de casa. E nesta sequência, só para deixar aqui também mais uma nota, que foi uma grande surpresa há bocado quando alguém perguntou o que é que foi as surpresas do projeto, o que é que foram as surpresas do projeto, há um conselho que nos pediu um workshop específico para os pais, nós vamos fazer e vamos propor a todos os outros conselhos, é um extra deste projeto, por ser um conselho que de facto tem muitos problemas na articulação com as famílias, com a alimentação, e então pediram-nos para dizer assim, não sejam brandos naquilo que vão dizer, porque realmente muitas famílias não têm consciência daquilo que estão a fazer aos seus próprios filhos, por aquilo que todos os dias lhes dão como alimento. E então para dizer que há aqui toda uma continuidade, como o Luís falava, que é de facto muito importante nós conseguirmos deixar este fio condutor. Não sei se respondi, Luís. São duas coisas. Uma é
aquilo que ou seja, as atividades que ainda podem ser usadas nos projetos atuais, porque têm espaço para, por exemplo, olhando para as fichas da marmita ou de uma coisa qualquer, ainda as integrar nos projetos. Muito E bem. depois é nós próprios, e depois, obviamente, os atores dos territórios poderem dar continuidade a essas atividades, mas nós, enquanto grupos de ação local ou ADLs, pensarmos que podemos dar continuidade a algumas destas coisas no contexto de projetos e das nossas estratégias. Portanto, são essas diferentes dimensões. Claro. Sim, nós Obrigado. depois podemos disponibilizar sem qualquer problema as fichas técnicas, têm definidos todos os objetivos e todas as atividades foram pensadas à volta do tema dos projetos, por isso tem todo o interesse e depois podemos mandar para a Catarina as fichas técnicas e que a Catarina faça chegar a todos. Obrigado. Obrigada, Rita. Entretanto, tinha só aqui uma questão mais do ponto de vista de investigação e de, uma vez, todo o trabalho que estão a fazer é incrível, e também sabemos, ou seja, se estão a investigar e perceber o impacto daquilo que estão a fazer, e eu sei que isso é difícil depois em termos de recursos, que normalmente estes projetos não conseguem pronto, ter os recursos e em termos temporais são muitas atividades e não é só uma intervenção para montar algo mais estruturado, mas se por acaso estão a fazer esse antes e depois da intervenção para perceber qual o impacto. Então, Catarina, a questão da investigação pura, no sentido de termos depois resultados com tratamento estatístico por aí fora, acaba por ser muito complexa exatamente por aquilo que disse, pela falta de tempo e de equipa, ou seja, de recursos do projeto. E o que nós estamos a conseguir fazer, depois vai ser difícil dar um número específico, mas vamos nesta fase entre a transição, porque já começámos com as atividades, e depois há fase em que as escolas não nos permitem, entre aspas, ter tanto trabalho, não é? Pelo funcionar normal curricular do ano. Então, este período agora do Natal vai ser usado para conseguir uma chamo-lhe mini metodologia, porque obviamente é uma coisa muito pequena, que é, depois há também todo um cuidado que temos que ter, nós já tivemos, só aqui para deixar um detalhe, se isto acontecer com alguém, nós tivemos neste universo de 51 escolas, tivemos uma família a dizer que quem sabe da alimentação é o filho, do filho é a família, por isso foi bom não termos recebido mais reclamações, mas para dizer que muitas vezes também temos de ter muito cuidado com as questões sociais das crianças. Nós temos este problema com esta criança, naturalmente, infelizmente é a única criança obesa daquela turma específico, há todo um processo de chorar e de não querer mostrar a marmita e por aí fora, ou a lancheira, e por isso em algumas situações, tudo isto se reveste de características sociais em ambientes muito pequenos que temos que ter muito cuidado. Então, o que é a nossa ideia? De uma forma positiva, que é sempre, obviamente, o objetivo de tudo isto, de uma forma positiva, temos a parte da fotografia da lancheira, que isto é independente de todos, ou seja, estamos a fazer por amostra, já conseguimos começar a fazer em alguns, só que depois temos, para se tornar fidedigno, digamos assim, como imagina, um trabalho infinito de fotografias infinitas de 51 escolas, que era para conseguir não haver uma interação tão direta social, não é, com as crianças, não é? Ou num número, ou um inquérito, ou uma coisa que há uma coisa direta, e que depois vai por amostra fotográfica, como já fizemos no passado, já fiz algum trabalho nesta área noutros países, com desperdício alimentar, e resulta bastante bem, porque nós ficamos com o registro fotográfico imaginem, se calhar não vamos conseguir de todas as escolas, mas imaginem um número de metade das escolas vão ser estudadas, e vamos conseguir depois, no final, ter esta do antes e do depois, as fotografias da lancheira antes da intervenção e as fotografias da lancheira após 1 ano e meio de intervenção. Se isto vai resultar, não sei muito bem, nós vamos fazer o melhor, mas não conseguimos garantir a 100%. Na Brigada da Cantina, sim. A Brigada da Cantina tem um inquérito e a Brigada da Cantina é feita 3 vezes ao longo do ano. Na ficha técnica é isto que é previsto, no mínimo. Sabemos que é difícil exigir mais, mas já que falávamos na partilha das atividades e das fichas técnicas, exatamente para haver um acompanhamento do antes e depois e o que é que se pode ir mudando.
Também, finalmente, como estudo e como opinião, nós vamos aplicar agora nas férias do Natal, vamos aplicar a todas as escolas um inquérito de satisfação para perceber o que é que podemos melhorar, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, quais são as opiniões, por aí fora, para quem possa ser também útil ou quem não tivesse pensado em fazer, acho que é muito importante porque envolve a comunidade de outra forma. E por isso, em termos de números, tentaremos esta parte principalmente nas merendas e depois conseguiremos também com a Brigada da Cantina ter o número, as perguntas andam à volta, o controlo é se comeu sopa ou não, os legumes e a fruta e depois o desperdício no final. Ótimo. Era por aí a minha dúvida. Mas sim, já sabemos que é sempre um desafio. E que são atividades diferentes entre projetos e pronto, este trabalho de indicadores comum que também queremos um bocadinho perceber sem vos dar mais trabalho de estarem a medir coisas diferentes, é aqui também um trabalho que vamos tentar fazer e tentar também deste lado da investigação arranjar metodologias, protocolos, procedimentos que possam ajudar a esta avaliação de impacto e não acrescentar mais trabalho, como já sabemos que é um desafio sempre aqui a questão de recursos humanos e todos os recursos que são necessários para montar algo estruturado e mais baseado aqui na evidência. Mas também foi aqui, de propósito, uma pergunta para passarmos também para o tema de capacitação, que vamos ter, que já temos aqui connosco também o professor João Lima, mas antes de passar, agradecer novamente à Rita aqui toda a partilha e mais uma vez parabéns tanto à Rita como à Alexandrina aqui pelos projetos. E não sei se temos mais alguma questão, dúvida assim de última hora antes de passarmos para o João. Não. Ok, então João Lima, professor João Lima aqui já está connosco, certo? Sim, olá, boa tarde. Olá. Bom dia, aliás. Bom dia. Um dia comprido, que já é quase tarde. Exatamente, já começou há umas horas. Antes de mais, queria agradecer-vos o convite, perguntar-vos se me estão a ouvir bem. Eu estou ligado com um cabo de rede. Estamos a ouvir muito bem. Ok, perfeito. E agradecer também o convite e dizer que é um gosto estar aqui hoje a partilhar algumas informações. Não, certamente para alguns não será grande novidade, mas será também alguma revisão de matéria dada relativamente às metodologias de avaliação ou de caracterização do consumo alimentar, e para outros certamente poderá ser mais diferente e poderá suscitar aqui também algumas questões importantes. Dar também os parabéns ao trabalho que têm vindo a fazer, quer no âmbito do PNAE, quer no âmbito da Rede Nacional de Alimentação Equilibrada e Sustentável. Queria só confirmar que estão a ver a partilha. Conseguimos ver, sim. Pronto. Então, a Catarina, através do Food for Sustainability, pediu-me para falar sobre metodologias de caracterização do consumo alimentar, e é um tema que vou falando e que tenho particular interesse, e queria-me só apresentar também para aqueles que não me conhecem. Portanto, eu sou nutricionista e doutorado em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição pela FCNAUP, e também sou especialista em Nutrição Comunitária e Saúde Pública pela Ordem dos Nutricionistas. Mais recentemente, fiz algumas pós-graduações em áreas que eu sentia necessidade de formação complementar, nomeadamente em ética em saúde, em gestão de projetos em saúde e, mais recentemente, na área da economia social. Atualmente sou docente então na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra. Portanto, este vai ser assim o percurso que vamos fazer nesta ação de capacitação. Portanto, vamos olhar para a avaliação do consumo alimentar como uma dimensão do diagnóstico nutricional e inseri-lo
nas competências profissionais do nutricionista e depois olhar então aqui para os tipos de inquéritos e as suas aplicações, vantagens, desvantagens, validade e precisão, e vamos analisar então métodos retrospectivos e métodos prospectivos e conhecer também quais é que são as suas características. Quando olhamos para o regulamento das especialidades da Ordem dos Nutricionistas, no qual é apresentada a matriz de competências dos nutricionistas, o diagnóstico nutricional surge em mais do que uma especialidade e, em particular, no que se refere, por exemplo, na especialidade clínica, nós identificamos o diagnóstico nutricional como uma competência, como competência específica do nutricionista, selecionar e aplicar instrumentos de avaliação do risco nutricional e do estado nutricional e depois selecionar e aplicar metodologias de avaliação da ingestão alimentar e do aporte nutricional com vista à caracterização do estado nutricional do indivíduo. Portanto, são os nutricionistas que têm esta competência-chave específica que lhes permite, através do conhecimento técnico-científico de que dispõem, selecionar a metodologia mais ajustada àquilo que pretendemos medir. Portanto, quando nós estudamos consumo alimentar, nós temos sempre de perceber onde é que nos estamos a focar, porque muito frequentemente nós olhamos para pensamos em consumo alimentar, mas ao mesmo tempo identificamos possibilidades de avaliação do consumo alimentar através das quais nós não estamos a avaliar efetivamente consumo alimentar. Às vezes estamos a avaliar disponibilidade alimentar, outras vezes estamos a avaliar, estamos a ver dados de balanças alimentares e que caracterizam bem aquilo que pode ser o consumo alimentar, ou seja, que permitem alguma extrapolação para consumo alimentar, mas que na verdade são disponibilidade. E, portanto, distinguir bem aqui aquilo que são as balanças alimentares, os inquéritos familiares individuais enquanto ferramentas de disponibilidade, dados de exportações, importações, desperdício alimentar, que nos dão também alguma informação, mas que também não são consumo alimentar, e depois aquilo que é o ciclo da disponibilidade alimentar e que depois existe um conjunto de fatores que afetam essa disponibilidade e distribuição. Eu posso ter 1 quilo de carne, mas ela é distribuída de forma diferente pelos elementos do agregado familiar e o consumo alimentar individual vai ser diferente e podemos ter inclusive um membro do agregado familiar que não consome carne e, portanto, aquele quilo de carne não é distribuído de igual forma nem para todos os elementos do agregado familiar. E, portanto, a avaliação do consumo alimentar é uma área de grande importância nas ciências da nutrição e tem como principais objetivos estimar a ingestão alimentar, e aqui a palavra estimar é super importante, porque é efetivamente aquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos dizer com certeza que o consumo alimentar foi X ou que a ingestão alimentar foi X. Nós estimamos que a ingestão alimentar tenha sido aquela, até porque temos quando trabalhamos com métodos que são subjetivos, dependem do reporte individual, nós vamos ter sempre o parâmetro do viés, um viés associado. E, portanto, temos aqui uma estimativa. A avaliação da alimentação, quer da perspectiva qualitativa, quer quantitativa, avaliar a relação de causalidade entre a alimentação, a dieta e a possibilidade de ocorrência das doenças crónicas e também orientar os indivíduos quanto à alimentação saudável. Primeiro nós precisamos de saber o que é que eles estão a comer para depois lhe dizer se podem continuar a comer ou não podem continuar a comer aquele alimento ou naquela quantidade. E, portanto, quando pensamos nos métodos para avaliar o consumo alimentar, identificamos vários. Portanto,
os inquéritos às 24 horas, inquéritos de 24 horas, habitualmente às 24 horas anteriores, até pela memória associada, a história alimentar, os diários alimentares, que são métodos prospectivos, têm também aqui bastantes vieses associados ao facto da pessoa ter de quantificar aquilo que come, seja com recurso à pesagem, à estimativa visual ou à fotografia, como estava a dizer a colega Rita quando entrei, os questionários de frequência alimentar, a pesagem alimentar, a observação direta, a utilização de réplicas de escalas, muito utilizadas, por exemplo, no caso das escalas no desperdício alimentar, álbuns fotográficos, plataformas online e aplicações mobile. Portanto, quando nós escolhemos o método a selecionar, deve fornecer então informações que permitam orientar a terapêutica, promover a saúde, prevenir intercorrências e promover, e aqui eu queria destacar, considerando a intervenção do PNAE, a questão da promoção da saúde como fator chave. Portanto, quando nós temos então a necessidade de realizar uma investigação detalhada dos hábitos alimentares, nós procuramos caracterizar o padrão alimentar e para conhecermos o padrão alimentar de uma determinada população, nós temos de conhecer, ou de um indivíduo, temos de conhecer o número, o tipo, a composição das refeições, as restrições, depois os hábitos e condições alimentares da família, e portanto aqui questões relacionadas com a disponibilidade dos alimentos, a forma como os alimentos são confeccionados, armazenados, e conhecer e quantificar o tamanho das porções. Diria que aqui é aquilo que vamos a maior neste âmbito, e para pesar os alimentos, portanto, para conhecer e quantificar o tamanho dos alimentos, nós podemos recorrer à pesagem alimentar. Este método supõe que todos os alimentos preparados para as refeições são pesados e, portanto, a recolha de dados é realizada vários dias e nós podemos ter uma medição direta ou uma medição indireta. No caso da medição direta, a pesagem é realizada a pesagem de todos os alimentos que compõem a refeição e nós pesamos ao nível da confecção, ao nível do empratamento e no fim da refeição. Na pesagem indireta, ocorre a pesagem de todos os alimentos que compõem a refeição, bem como, então, os alimentos que sobram e depois permite fazer, então, a subtração. A medição direta dá-nos informação mais detalhada, nomeadamente das várias fases, desde a preparação ao consumo, contudo, é um método mais dispendioso. E a indireta é mais fácil de utilizar, razão pela qual é frequentemente utilizada até em metodologias de avaliação do desperdício alimentar. Relativamente às observações diretas, é um método bastante utilizado para avaliar comportamentos relacionados com a ingestão alimentar e, como são exemplo, o número de refeições, a duração da refeição, e estas observações diretas podem ser por observação apenas e registro, ou com utilização de filmagem. Existem alguma investigação feita inclusive em restaurantes ou que têm câmaras que filmam e permitem não só quantificar os alimentos que são consumidos, a forma como as pessoas abordam os alimentos e os colocam no prato, os métodos de seleção dos alimentos, e permitem depois retirar informação muito interessante para depois definir estratégias mais ajustadas a estes determinantes. As vantagens das observações diretas
é que não é auto-administrado e, portanto, há uma observação efetiva por parte do investigador e isso diminui ou elimina, melhor dizendo, o viés associado ao indivíduo que nas outras situações responde e, portanto, não há aqui questões associadas à subestimação, nem erros associados à memória. Contudo, existe o viés do observador. Não existe o viés do indivíduo que responde, mas existe o viés do observador e que é igualmente importante. Os álbuns fotográficos são ferramentas que contêm, então, fotos de porções e formas de alimentos, bem como fotos de medidas caseiras, e foram desenvolvidos com o intuito de auxiliar a quantificação do consumo alimentar. Relativamente às vantagens, permitem a estimativa da quantidade com recurso visual, por comparação, e as desvantagens são, então, que existe um número de imagens limitadas e porcionadas para determinada quantidade, e muitas vezes é difícil, ok, eu comi esta imagem e meia, e portanto haver ali uma real quantificação do consumo alimentar. O tipo de alimentos registados é sempre influenciado por questões culturais, portanto um álbum fotográfico de Portugal ou do Brasil vai ser diferente e vai ter alimentos diferentes. E depois a questão do ângulo fotográfico, que influencia muito a percepção da quantidade de alimento. E, portanto, do ponto de vista do álbum, se for um álbum feito por pessoas mais amadoras do ponto de vista da fotografia, temos também aqui uma limitação associada. Aqui temos alguns exemplos de álbuns fotográficos em que temos então não temos a quantidade junto à imagem para não criar o viés, temos as fotos numeradas com números ou letras e que depois então temos a devida correspondência em anexo. Outra possibilidade são os modelos alimentares, que permitem então, do ponto de vista da educação alimentar, da quantificação dos alimentos, caracterizar a ingestão alimentar efetuada. Os modelos alimentares são mais interessantes para a população infantil, para populações com algum comprometimento cognitivo, do que para a população em geral. Conseguem fazer com outros métodos menos dispendiosos o reporte do seu consumo alimentar, mas são também muito, muito utilizados e a diversidade de alimentos que já temos com modelos alimentares é muito interessante. Contudo, alguns modelos alimentares são caros, nomeadamente aqueles que são réplicas mais exatas dos alimentos, e, portanto, nem sempre é possível termos até modelos alimentares em quantidade quando trabalhamos em caracterização do consumo alimentar de forma mais genérica. Relativamente às plataformas online, existem algumas, como é o caso da plataforma BeFood ou o Sanut, que permitem então, no caso da plataforma BeFood, uma maior facilidade na quantificação das porções. O Sanut também que permite uma maior facilidade na avaliação da ingestão alimentar porque utilizam imagens ou quantidades em medidas caseiras que permitem então um melhor reporte do consumo alimentar. Medidas caseiras estas que são consensualizadas em diferentes documentos. Um deles é o Manual de Pesos e Porções de Alimentos, que permite então dispor de informação rigorosa acerca da quantidade de alimentos em porções habitualmente consumidas. E, portanto, nós temos que a quantidade média em gramas ou em mililitros
para medidas padrão, como uma colher de sopa, uma colher de servir, uma chávena de leite, uma chávena de café, uma chávena de chá, e que podemos então falar com as pessoas ou pedir o reporte em medidas caseiras e utilizar estas ferramentas para depois converter para quantidade de forma consensualizada. Temos também aplicações mobile que permitem, por exemplo, com recurso a aplicações, quantificar o consumo alimentar, com registro por parte dos indivíduos, e depois ter essa informação disponível para o nutricionista. Efetivamente, a avaliação do consumo alimentar, da avaliação do consumo alimentar resulta informação que é extremamente importante para o conhecimento da ingestão alimentar e se o tamanho da porção de alimento for incorretamente avaliado, a estimativa do consumo alimentar vai estar errada também e a análise nutricional está comprometida e por isso é extremamente importante conhecer estas metodologias de quantificação de forma a ter uma análise mais aferida e usar sempre que possível a combinação de diferentes estratégias talvez seja a melhor solução, porque se para um alimento é mais fácil a utilização de um modelo alimentar, para outro vai ser mais fácil o reporte da informação com medidas caseiras e se calhar para o outro vai ser mais fácil mostrar a fotografia do alimento que é consumido e vamos ao site do Continente Online e vemos exatamente a quantidade, o número de gramas daquela barrita ou a informação nutricional daquela barrita de cereais e, portanto, uma vez que não existe um método padrão para estimar o peso ou o tamanho dos alimentos, a combinação é sempre preferível. A avaliação do consumo alimentar requer também a identificação precisa do objetivo a alcançar para a seleção do inquérito a aplicar e podemos recorrer a vários métodos diferentes, desde a avaliação quantitativa da ingestão de nutrientes, onde o recordatório às 24 horas anteriores e o diário alimentar são os métodos mais utilizados e com melhores resultados. A avaliação do consumo alimentar ou de grupos alimentares, que o método mais utilizado é o questionário de frequência alimentar, e para a avaliação do padrão alimentar individual, a história alimentar é então o método mais utilizado. Portanto, quando estudamos ou quando avaliamos o consumo alimentar, utilizamos habitualmente métodos indiretos e estes métodos indiretos podem ser então métodos retrospectivos ou métodos prospectivos. Os retrospectivos têm a grande desvantagem de depender da memória do entrevistado e temos como exemplos de métodos retrospectivos o questionário de frequência alimentar, e o ISPOP desenvolveu vários questionários de frequência alimentar, semi-quantitativo, semi-quantitativo, a história alimentar e o recordatório às 24 horas anteriores. Relativamente aos métodos prospectivos, para ser mais fidedigno, o registro deve ser feito no momento em que o alimento é consumido ou imediatamente após, e temos o registro alimentar e o registro alimentar pesado. Relativamente ao recordatório alimentar às 24 horas anteriores, este permite definir e quantificar todos os alimentos, bebidas, confecções, temperos ingeridos no período anterior à entrevista, que são as últimas 24 horas precedentes. É um método retrospectivo e um método quantitativo. Por comparação com o Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física, que até ao momento é talvez o inquérito mais recente, realizado em 2015-2016, que utilizamos como referência, até em termos metodológicos,
foram utilizados 2 recordatórios às 24 horas anteriores, em dias não consecutivos, de forma a caracterizar então aqui o consumo alimentar. No inquérito às 24 horas anteriores, fazemos uma descrição retrospectiva da ingestão alimentar, com entrevista com um nutricionista. Portanto, não é possível, por exemplo, um indivíduo dizer o que é que comeu, portanto, escrever com o que é que comeu no dia anterior ou nas 24 horas anteriores, porque não vai anotar tudo, as perguntas não vai ser específico. Define e quantifica os alimentos e bebidas e também o momento e, portanto, como é de um dia específico, quando nós queremos saber hábitos alimentares, não é o método para utilizar porque não avalia hábitos alimentares. E a quantificação é feita através da utilização de medidas caseiras, de modelos alimentares, de manuais fotográficos, que já vimos anteriormente. Portanto, sempre que possível, quando aplicamos um inquérito às 24 horas anteriores, devemos ter connosco algumas ferramentas que possibilitem a avaliação quantitativa de forma mais precisa. Portanto, manuais fotográficos, medidas caseiras, porque muitas vezes para uma pessoa um copo tem 200 mililitros, para outras um copo tem 150 e, portanto, é importante nós sabermos do que é que falamos quando quando falamos de um determinado copo específico, ou de uma colher de sopa, ou de chá, ou de sobremesa, ou de café, são alguns exemplos. Aqui temos também o exemplo da plataforma BeFood, que permite a quantificação. Também. Em termos de vantagens, o inquérito às 24 horas anteriores é aceite pela maioria dos entrevistados, porque tem um tempo de administração relativamente curto, tem um baixo custo, não promove alteração da dieta habitual, porque a pessoa reporta aquilo que comeu, portanto não vai alterar o consumo alimentar. A maior parte das vezes não sabe que vai ser entrevistado no dia em que vai ser entrevistado, portanto não há aqui um viés associado. Como o período de ingestão alimentar é imediatamente anterior, portanto é do dia de ontem, há um viés de memória relativamente curto. Ainda assim, por experiência, eu apliquei 2 inquéritos às 24 horas anteriores na minha tese de doutoramento, apliquei os inquéritos às 24 horas anteriores também no âmbito do Inquérito Alimentar Nacional de Atividade Física, no qual fui entrevistador, e ainda assim, muitas vezes as pessoas referem não se lembrar do que comeram ao almoço, ou do que comeram ao jantar, ou se comeram alguma coisa à meia da manhã ou à meia da tarde, e portanto, mesmo assim existe viés de memória. E portanto, para garantir uma maior representatividade do consumo alimentar, sempre que possível devemos fazer pelo menos 3 dias aleatórios não consecutivos. Isto depois vai sempre depender do tempo que temos disponível e de outras variáveis, também até em termos de questões financeiras associadas, e podemos depois reduzir um bocadinho aqui o número de dias, mas o mais correto será 3 dias aleatórios não consecutivos. Facilita a recordação, quer de horários, refeições, temperos, bebidas, horas de sono, e portanto, ainda em adição às vantagens. Relativamente às desvantagens, a qualidade e o rigor da informação vai sempre depender da memória e da cooperação do indivíduo. A idade é o fator que mais influencia a resposta e, se tivermos comprometimento cognitivo, a qualidade da informação é seriamente afetada. É um questionário que se poderá aplicar a partir dos 12, 13 anos, quando já há alguma autonomia
relativamente à alimentação e a aplicação do método em dia escolhido deve privilegiar que não se escolham dias atípicos e, portanto, habitualmente não se aplica inquérito às 24 horas anteriores a uma segunda-feira, porque reporta ao domingo e, portanto, é um dia não típico e, portanto, devemos sempre considerar essa questão. O inquérito às 24 horas anteriores requer também que o entrevistador seja um nutricionista e esteja bem treinado para a realização da entrevista. Geralmente são utilizados, então, as medidas caseiras ou outras ferramentas para permitir a quantificação e uma outra estratégia é utilizar, em vez de utilizar um diário alimentar de 7 dias, utilizar um recordatório às 24 horas anteriores, também ao longo de 7 dias, com o mesmo procedimento de registro. Relativamente ao diário alimentar, ele é um método muito semelhante ao inquérito de horas anteriores naquilo que é a sua estrutura, contudo, é então um método prospectivo e também quantitativo, no qual se recolhem informações sobre a ingestão atual do indivíduo ou de um grupo populacional. O diário alimentar pode ser feito durante 3, 5 ou 7 dias. Habitualmente, períodos superiores a 7 dias comprometem muito a veracidade dos dados e também a aderência, e os registros podem ser feitos em dias alternados, incluindo, por exemplo, um dia de fim de semana, por exemplo, 2 dias, se for um diário alimentar, 3 dias, 2 dias de semana, um dia de fim de semana, por exemplo. E nós entregamos então formulários às pessoas, geralmente com medidas caseiras, com uma ferramenta para ajudar a indicar as medidas caseiras, ou com um álbum fotográfico, ou com uma balança, para permitir então aqui a avaliação. É feito então o registro também da porção consumida, todos os alimentos são quantificados e registados antes de serem consumidos. Deve ser pesado ou quantificado através de álbuns fotográficos ou medidas caseiras e devem também registar as sobras, caso estas ocorram. Relativamente no caso do diário alimentar, estamos perante registros prospectivos efetuados imediatamente após a ingestão, onde são registadas refeições, bebidas, pequenos snacks, molhos, todo o tipo de géneros alimentícios. São registados detalhes relativos à confecção, à quantidade de sal adicionado, à quantidade de gordura, molhos, se foi consumido com ou sem casca. A quantificação dos alimentos pode utilizar, então, como disse anteriormente, álbuns fotográficos, medidas caseiras, pesagem, e habitualmente são criadas várias grelhas com várias entradas para descrever tudo aquilo que foi ingerido, onde se deve indicar o local, a hora, as condições em que foi feita a ingestão e até questões relacionadas com pensamentos, emoções, entre outros. Vantagens, então, do diário ou registro alimentar. Ele é uma ferramenta que fornece uma imagem bastante precisa dos hábitos alimentares do indivíduo e não depende da memória. Contudo, existem alguns erros de preenchimento que podem ser minimizados através da instrução prévia e, por outro lado, podem também ser minimizados no momento da recolha do diário alimentar, em que pode haver aqui esclarecimento com o indivíduo relativamente àquilo que foi o registro alimentar, de forma a referir se toda a informação está efetivamente contida no diário alimentar, de forma a depois permitir uma melhor quantificação.
depois dá-se algum cansaço e, portanto, temos às vezes menos informação. Há uma menor precisão na descrição das refeições realizadas fora de casa, porque o conhecimento acerca das mesmas é menor, e a reação do indivíduo ao registro sistemático de tudo o que ingere depende muito de pessoa para pessoa. Isto é um exemplo daquilo que é um registro alimentar de 3 dias, com toda a informação prévia, e depois então a grelha que permite então aqui o registro da informação e o fornecimento de um álbum fotográfico para facilitar aqui o registro, como referi anteriormente. Relativamente ao questionário de frequência alimentar, ou QFA, ele é mais prático e informativo, é um método de avaliação que é frequentemente utilizado em investigação para estudar a associação entre o consumo alimentar e a frequência de doenças crónicas não transmissíveis. É um método retrospectivo e permite obter então informação acerca do consumo alimentar habitual nos últimos 6 meses a 1 ano. Existem formulários pré-definidos, que são constituídos por listas de vários alimentos e que permitem então classificar o consumo alimentar de acordo com uma frequência diária, semanal, mensal ou anual. Permitem então depois calcular de forma rápida a ingestão de nutrientes a partir da frequência reportada, quando utilizados questionários semi-quantitativos ou quantitativos, e as questões são colocadas assim em função da frequência do consumo e da dimensão da porção consumida. Estes podem ser executados por entrevista ou por administração direta e frequentemente muito utilizados em epidemiologia nutricional. Relativamente à obtenção da informação, ela é mais correta caso seja utilizada de forma isolada ou combinada fotos ou modelos alimentares para ajudar o indivíduo a saber a quantidade que reporta ou que classifica, se no caso dos semi-quantitativos a quantidade é identificada em menor, igual ou superior. Para que a seleção dos itens alimentares seja informativa, ela deve ser assim, cumprir assim 3 características. Por um lado, o alimento ser consumido com uma frequência razoável pela população em geral. O alimento deve conter então quantidades substanciais do nutriente de interesse e também ter capacidade de discriminar indivíduos da população com alto e baixo consumo alimentar. Relativamente ao número e tipo de itens alimentares a serem incluídos no QFA, este pode variar dependendo do objetivo do estudo, mas deve garantir-se sempre que estejam incluídos nesta lista aqueles que sejam fonte importante do nutriente de interesse e que contribuam com pelo menos 90% do teor total desse nutriente para a dieta habitual. Como disse há bocadinho, os questionários de frequência alimentar podem ser de 3 tipos: qualitativos, quantitativos ou semi-quantitativos. E em Portugal, o ISPUP foi quem desenvolveu o questionário de frequência alimentar, que é mais amplamente utilizado e habitualmente, quando solicitamos a conversão, a permissão para a utilização do questionário e posteriormente podemos também pedir para eles fazerem a conversão para nutrientes. Relativamente às vantagens do QFA, estimam então a ingestão habitual do indivíduo, não levam à alteração do padrão de consumo alimentar, têm um baixo custo, classificam os indivíduos em categorias de consumo, eliminam as variações de consumo ao longo do dia, permitem a digitação e análise do inquérito de forma relativamente simples, comparativamente com outros métodos, são pouco dispendiosos e fáceis de aplicar, portanto, não necessitam de um entrevistador treinado. Relativamente às desvantagens, dependem da memória do indivíduo, não só
relativamente àquilo que é o consumo, mas já à frequência, e conseguir haver aqui um padrão de consumo mais ou menos idêntico. O desenho do instrumento requer muito esforço e tempo e, portanto, sempre que possível podemos usar este instrumento que está validado para a população portuguesa, mas pode não estar ajustado aquela versão à nossa população e àquilo que nós pretendemos medir. A dificuldade de aplicação conforme o número e complexidade dos alimentos. O QFA tem cerca de 100 entradas de alimentos, o que, se nós pretendemos avaliar apenas o consumo de fast food, não faz sentido nenhum. A quantificação às vezes pode ser pouco exata e não estima então o consumo absoluto, mas sim consumo relativo em relação à frequência. Existe a dificuldade em aplicar este tipo de questionários a grupos mais restritos, por exemplo, grupos étnicos ou os vegetarianos. Não é impossível incluir todos os alimentos e, portanto, há sempre alimentos que podem ser alimentos muito frequentes de consumo por parte do entrevistado e que não fazem parte da lista apresentada. Por outro lado, são sempre inquéritos bastante extensos e com um número às vezes limitado, outras vezes com um número muito limitado de itens. Aqui temos o exemplo de um QFA, apenas qualitativo. Relativamente à história alimentar, é um método mais prático e informativo relativamente à avaliação do consumo alimentar e ocorrência de eventos clínicos e é então um método retrospectivo e quantitativo. Permite recolher informação sobre o tipo de refeições, os alimentos habitualmente consumidos e os comportamentos associados. Caracteriza-se por uma extensa entrevista, através da qual são identificados o número, a frequência, o local e a quantificação dos alimentos com recurso aos métodos que já abordamos. É mais utilizado em contexto clínico e menos em contexto epidemiológico ou de nutrição comunitária. Habitualmente, a utilização de questões abertas permite retirar mais informação e depois a quantificação é feita com recurso aos métodos que já abordamos. Relativamente recentemente, comparativamente com os outros métodos que são mais antigos, foi desenvolvido o questionário de propensão alimentar. Este questionário foi utilizado também no Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física e foi desenvolvido a partir de um modelo estatístico que combina um número limitado de recordatórios de 24 horas anteriores e questões sobre frequência de consumo alimentar. Portanto, o elemento essencial deste modelo reside na noção de que o QFA representa o que falta no recordatório às 24 horas anteriores e, portanto, a possibilidade de estimar a probabilidade de consumo de itens alimentares específicos num determinado período de tempo permitiu, então, desenvolver este inquérito. Portanto, esta metodologia não utiliza a frequência absoluta de consumo obtida no QFA e é trabalhado com base na frequência de consumo relacionada com a informação do inquérito às 24 horas anteriores, que permitem assim estimar a probabilidade da pessoa inquirida consumir um alimento em particular. Fazer isto em função, de forma estatística, em função de variáveis como o género, a idade, etc. Relativamente... João, desculpa interromper. Sim? É só que já estamos aqui um bocadinho fora de tempo, só para se podias só acelerar um bocadinho ou ainda falta. Sim, estou mesmo a terminar. Ok, desculpa interromper. Depois da avaliação do consumo, temos assim de fazer a análise da ingestão de nutrientes,
com base nas tabelas de composição dos alimentos e comparação com as recomendações, ou com a utilização de guias alimentares de uma forma quantitativa ou qualitativa, no primeiro ou no segundo caso. Podemos também avaliar as práticas alimentares, portanto, os hábitos alimentares, de forma qualitativa. Portanto, estas tabelas finais, depois eu partilho convosco isto, apresentam uma sistematização das vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, em forma de sistematização. Obrigado pela vossa atenção. Alguma questão podem Muito também obrigada, colocar João. por e-mail. Não, mas era isso, ou seja, desculpa ter interrompido e pedido para acelerar, era mesmo para termos aqui a hipótese de perguntas ou dúvidas que possam surgir nesta ótica. Como disseste, pronto, temos muitos nutricionistas presentes, que foi aqui uma pequena revisão das aulas do que faz parte. Lá está o profissional de saúde, que é o nutricionista, saber estas técnicas todas e perceber qual a melhor para aplicar consoante o contexto. Mas pronto, também temos aqui colegas que não são nutricionistas e que também é importante ter esta noção para perceber a complexidade que é avaliar a caracterização do consumo alimentar. E lá está, há pouco falávamos desta questão dos recursos e tempo que normalmente estes projetos que querem promover hábitos alimentares saudáveis, mas para perceber exatamente qual é a melhor maneira de perceber então se as intervenções que fazemos no terreno estão efetivamente a resultar numa melhoria de hábitos alimentares e a caracterização do consumo alimentar pode ser aqui uma ferramenta para nós aferirmos isso e pronto, e trazer aqui um bocadinho à discussão também. Não sei se os colegas também nutricionistas querem partilhar o que é que têm sentido e quando temos um momento de escolha da ferramenta certa para a avaliação das intervenções que estão preconizadas no projeto, é sempre um desafio. E aproveitando aqui a presença do João, não sei se tem aqui questões mais específicas ou a palavra aí para esse lado, não sei se há aqui alguma. Sei que já estamos aqui um bocadinho bastante fora da hora, mas aproveitar aqui a presença do João para tirarem todas as dúvidas e questões ou partilha dos desafios que têm sentido nestas questões. Não sei se pode dizer alguma coisa, Catarina, como não sou nutricionista, posso dizer Força, as neiras à força. vontade, não é? Não, é? Não, que isto para quem está de fora, isto é tudo novidade, não é? Mas parece-me que estas metodologias estão focadas no que diz respeito, relacionando aqui com os nossos projetos, não é? Estão focadas na dimensão do equilíbrio nutricional e da nutrição, não é? E menos na questão da sustentabilidade. Ou seja, nós conseguimos perceber o que comem os nutrientes, as quantidades, etc. Mas depois, aquela outra dimensão que para nós é relevante, perceber a origem dos produtos, a pegada ecológica associada a determinados consumos, não podem ser cobertas por metodologias, ou pelo menos por aquilo que vimos aqui, e que são dimensões relevantes para nós e que também, de alguma maneira, eu acho que era interessante percebermos, irmos avaliando também. É só essa nota. Obrigado. De facto, se calhar foi um lapso da minha parte quando a Catarina me falou em abordar a caracterização do consumo alimentar, eu remeti efetivamente para a avaliação do consumo alimentar. Nesta parte final, em que eu dizia depois da forma como... Estão-me a ouvir? Sim. Porque isto parou aqui um bocado. Nesta parte final em que eu avaliava, depois de aferirmos o consumo alimentar, caracterizar a informação nutricional, existem efetivamente algumas metodologias, até de avaliação da pegada de carbono, a avaliação do ciclo, entre outras,
que permitem caracterizar também do ponto de vista ambiental. Mas não me ocorreu focar tanto nessa perspectiva, de facto. E é super importante e também bastante que atualmente está muito em cima da mesa. Eu percebi logo Obrigado. o seu enfoque, João, quando falou no PNAE, porque obviamente faltava o S. Pronto, exatamente. O foco, percebi perfeitamente que o foco era na alimentação equilibrada. O que é um duplo desafio, porque se, como já vimos, caracterizar a alimentação equilibrada mais o cumprimento dos princípios da dieta mediterrânica, já, como vimos, é um desafio complexo. Ainda acrescentar aqui a dimensão da sustentabilidade, que é fundamental, ainda o torna mais. Daí que o desafio também ao RNAES é o de encontrar ferramentas funcionais para que as equipas penais possam efetivamente trabalhar de uma maneira realista sobre a detecção das necessidades de alimentação equilibrada e sustentável segundo os princípios da dieta mediterrânica. A tarefa não é fácil, principalmente porque o objetivo disto não será produzir um paper, mas sim tentarmos perceber a eficácia das nossas intervenções e os caminhos que devemos seguir para orientar a ação do terreno. Portanto, o desafio é grande para o RNAES de tentar identificar quais são as ferramentas úteis, simples, práticas e que as nossas equipas de terreno possam utilizar para aplicação a uma população que é diversificada, variada, fluida, porque às vezes os grupos não são estáveis. Portanto, não é um desafio fácil, mas eu acredito que é um desafio que iremos agarrar com determinação, porque efetivamente temos aqui uma oportunidade quase única, porque eu, tanto quanto vejo, é a primeira vez que se consegue juntar à volta de um mesmo projeto uma quantidade tão grande de profissionais de norte a sul do país e um envolvimento de comunidades tão alargado como nunca antes se conseguiu. Portanto, acho que esta é uma oportunidade que não devemos de maneira nenhuma deixar lá, porque a complexidade do desafio também é grande. Obrigado, João. E a propósito eu recentemente fiz uma formação sobre a avaliação do impacto ambiental das refeições, do consumo alimentar, e o que percebi é que também não é muito. O desafio é muito maior e sabe-se muito menos do que relativamente ao consumo alimentar, do consumo nutricional, chamemos-lhe assim, porque habitualmente o que nós utilizamos são papers, ou seja, são em que foi Bases de feito dados. bases de dados, exatamente, mas muitas vezes a base de dados é uma base de dados italiana ou Sim. francesa e nós Sim. estamos a falar de um alimento produzido em Portugal ou estamos a falar de um alimento que vem de outro sítio e que foi calculado como se fosse para a Itália, mas ficou em Portugal, entretanto, e portanto é de um desafio Já agora, gigante. João, desculpa interromper-te, mas só para dizer, não foi lápis teu a questão do consumo alimentar, porque nós também temos como um tema a questão da avaliação do impacto ambiental do consumo alimentar. Isso será outro tema de capacitação, portanto, correspondeu e não te preocupes. De facto, e como o João estava a dizer, em Portugal, principalmente, ainda não temos questionários, indicadores validados que nos permitam fazer esta avaliação de impacto. Temos, como o João estava a dizer muito bem, a questão da análise do ciclo de vida, da pegada de carbono. Existem metodologias que o permitam fazer, mas neste momento, em termos de base de dados, aquilo que existe, temos uma muito grande francesa, italiana. Em Portugal ainda não existem bases de dados consistentes que permitam facilmente depois assegurar esta avaliação conjunta do que é o consumo, a informação nutricional e a informação do impacto ambiental. E é claramente um desafio. Normalmente, a estes questionários podemos claramente incluir questões que incluam a parte da origem dos alimentos, a maneira de confecção, que também sabemos
que os métodos de confecção depois também têm diferentes pegadas, não é? Ou seja, todas as fases do alimento e neste momento a metodologia mais validada é a análise de ciclo de vida dos alimentos. Portanto, todas as fases que o alimento passa criam um impacto, criam diferentes... Mas lá está, isto nós depois também vamos ter alguém mais especialista exatamente nesta parte do impacto ambiental para nos vir falar um bocadinho melhor sobre isto. Mas claramente aquilo que nós, enquanto plano alimentar da alimentação equilibrada, equilibrada, saudável, nutricional e depois sustentável, queremos garantir a avaliação e impacto nestas duas vertentes, que precisamos de ferramentas e metodologias que consigam avaliar as duas, mas lá está, é um desafio e vamos depois ter uma pessoa que nos fale um bocadinho mais sobre esta área. E pronto, e continuar aqui a discussão quando falamos. É também um objetivo aqui da rede criar esta ferramenta, este questionário que seja prático, como o Arthur estava a dizer, mas já está. Vamos continuar a falar sobre isso e discutir aqui qual é que será. Não ia só comentar, por exemplo, estávamos a falar disto da Matilde, que está aqui no âmbito da pós-graduação em alimentação coletiva, fez exatamente uma avaliação do impacto nutricional e ambiental do desperdício alimentar e recorreu, em termos metodológicos, a uma base de dados internacional. Eu acho que o trabalho ficou muito interessante e houve aqui um treino da possibilidade de medir o impacto ambiental do desperdício alimentar, mas se a Matilde falar a seguir do trabalho dela, ela identifica 50 limitações e 2 ou 3 vantagens, porque nós temos noção apesar da possibilidade de medir o impacto ambiental ser fantástico, efetivamente nós conseguimos perceber muitas fragilidades na metodologia e logo a começar por não termos dados portugueses. Exatamente. Sim, é completamente verdade. Eu usei uma base de dados francesa. Logo por aí, não é? Logo os quilómetros, as viagens, isso tudo está tudo muito enviesado. Depois a questão das confecções, dos tipos de confecção. Temos também os produtos, que há produtos que nem estão na base de dados. Logo aí o resultado é super enviesado. Mas pronto, é a metodologia que há e foi a que eu utilizei. Mas lá está, não se pode afirmar que aquilo é 100% correto, porque não será. Então pronto, penso que já estamos aqui meia hora depois do combinado, mas penso que foi profícuo para todos e trazer estes assuntos à discussão e pronto, pelo menos refletir aqui um bocadinho que metodologias existem quando estamos a pensar em indicadores comuns, que indicadores serão estes, que utilidade terão, mas depois toda esta parte das limitações e dificuldade que será implementar. Mas tinha aqui como próximos passos, lá está, a marcação do próximo encontro, o próximo mês, se calhar não será mensal, porque estávamos aqui a pensar não fazer em dezembro, que temos aqui já várias atividades e também depois coloca-se o Natal e fase de férias, mas voltarmos então em janeiro, ok? A próxima... Já percebi que esta questão do impacto ambiental se calhar seria muito interessante trazer já no próximo encontro. Vamos perceber se conseguimos, mas se não, mantemos o tema que estava, que era estratégias alimentares a nível municipal, mas pronto, depois também avisaremos com mais detalhes sobre isto. Outra questão, relembrar aqui a questão das oficinas que vão ocorrer, se ainda não se inscreveram e têm interesse, aqui a possibilidade de se inscreverem através do link que o Gabriel já colocou no chat. Portanto, a próxima será dia 28 de novembro, já na próxima terça, em Coimbra, depois dia 30 de novembro no Porto e dia 12 de dezembro em Faro. Pronto, mas conseguem aceder ao formulário de inscrição ali através do link que está no chat. Teremos também depois, em janeiro, mas depois também serão contactados sobre isso. Aqui outra atividade da rede que tem a ver com a atividade do modelo de governança
ou seja, também queremos ouvir os vossos contributos em relação ao modelo de governança desta rede que será criado, e teremos aqui também, serão desafiados a participar aqui em algumas reuniões em janeiro. E pronto, penso, não sei se temos comentários, questões aqui em último caso. Nós depois iremos enviar aqui a apresentação e a ata aqui desta reunião por e-mail. Estamos também, consoante a questão que foi levantada, a sugestão de fazer aqui um grupo de nutricionistas e de técnicos que estão no terreno a aplicar aqui estes questionários e fazer aqui um ponto de situação da recolha de dados e de indicadores comuns. Vamos também criar esse grupo e também serão contactados. Ou seja, nós neste momento, consoante aquele questionário inicial que passámos no início, temos a informação de todos os nutricionistas do projeto. Vamos enviar esta informação com conhecimento dos coordenadores dos projetos. Se os coordenadores identificarem também mais algum técnico que queiram associar a este grupo mais focado na questão de dados e metodologias e recolha de informação, que vamos iniciar aqui esta reflexão de indicadores comuns, estão todos convidados nesse sentido. De resto, não sei se dúvidas, questões? Irão receber, pronto, a informação toda por e-mail, mas o próximo encontro será então em janeiro. Catarina, Força. havia falta de contactos de nutricionistas. A Filipa tem quase todos, mas ainda faltam alguns resistentes, alguns últimos contactos de nutricionistas. Ainda falta, que a gente estamos a tentar montar esse grupo já há alguns meses, mas ainda faltam uns Mas contactos. nós acho que já temos isso, mas isso é referente ao questionário. Não, é referente às equipas, é referente aos contactos das equipas. Sim, mas nós depois podemos confirmar isso. Ok. Falamos sobre isso. Posso só já agora, Catarina, posso dizer qualquer coisa em relação a essas, os dias de janeiro para esses workshops são 10, 11 e 12. Ok. Portanto, são 10, 11 e 12, um mais a norte, um mais a centro, o outro mais a sul, e brevemente... A única coisa que sabemos é que o mais no centro será o dia do meio. Depois não sabemos ainda se começamos pelo sul, mas acho que à partida começamos mais para o sul e portanto, dia 11 será na região centro e dia 12 será na região norte. Okay? Exato. Pronto, e terão a mesma lógica destas oficinas, ou seja, esta distribuição tem a ver com depois a vossa disponibilidade e facilidade de acesso. Tanto as oficinas como estes encontros terão a mesma temática e metodologia, portanto não precisam de participar se quiserem participar em todos, pronto. Mas penso que será assim, certo, Luís? Sim, não, estou a dizer é que estes agora são temáticas diferentes destes que vão acontecer agora já. Isso, claro, sim. Sim, entre 10, 11 e 12 é para participar num deles, sim. Para Exato, participar num porque deles. houve essa questão das oficinas, e era só para esclarecer, porque houve pessoas a inscreverem-se em mais que um, mas pronto, depois esclarecemos nesse sentido. Obrigado. Então pronto, resta-nos agradecer a todos, é sempre um gosto estes encontros e troca de experiências e partilhas e conhecer mais aqui os projetos que estão a ocorrer no terreno. Agradecer aqui também novamente ao João, à Alexandrina e à Rita pela partilha. E encontramos então, pronto, mantemos-os informados por e-mail e encontramos então novamente. Posso só mais uma coisa, Catarina, desculpa. Força. É porque, entretanto, eu atendi uma chamada telefónica e não sei se convidaram já algum projeto para se apresentar na próxima reunião. Não, muito bem relembrado. Ou se já houve agora alguma oferta? Não houve voluntários, mas já agora, se houverem voluntários, podemos já decidir aqui quais é que serão os próximos 2 penais a apresentar no próximo encontro. Fizemos assim, não foi? Foi, é verdade. Bom. Se não tivermos voluntários... O penais do CAVAD pode avançar, porque já estamos um bocadinho avançados, podemos ficar na próxima. E a data também não se fixa agora, pois não? Fixa-se depois, não, isso? Em princípio será depois deste 10, 11 e 12 de janeiro, sim, claro. Na semana a seguir. Mas vamos enviar depois a data fechada, consoante também a disponibilidade dos penais e do orador que virá falar da temática. Ok. Portanto, falta-nos só um voluntário. Podemos ter só um, hein?
para podermos ficar mesmo na hora e meia. Tínhamos combinado. E rentabilizam-se participações. A questão que nós tínhamos feito contas era, se tivéssemos só um, não chegávamos ao final do projeto. Verdade. Acabavam os projetos antes de termos Obrigado, João. Sim. Não sei se houve mais do Algarve, querendo ver aqui, porque sei que também já estão bastante avançados, mas pronto, as colegas do Algarve que estão aqui. Sim, temos aqui Cláudia. Bom dia. Bom dia, trabalho na Adrimag, a minha colega Catarina, que é responsável dos projetos penais, ela não pôde hoje estar na sessão. Eles estão a caminho de Lisboa porque hoje já a entrega de um prémio do Viver Saudável. E os nossos projetos penais são finalistas desse prémio e, entretanto, ela não pôde participar na reunião. Eu não ia sugerir que os nossos penais fossem apresentados em janeiro, porque ela não está cá para dividir e para avaliar. E como são 2, talvez seja melhor deixar para uma data mais à frente, na minha opinião. Eu aos colegas, se ainda não gostam das nossas páginas, Identidade Alimentar e Identidade Alimentar de Isadão Lafões, por favor, para seguirem, que já temos o projeto em bom andamento. Obrigada. Bem, obrigada e parabéns. Obrigada. Então, não temos voluntários. Pronto, podemos, se algum voluntário, entretanto, encontrar vontade no entretanto, pode-me enviar um e-mail, senão depois também vamos sondar aqui alguns colegas se conseguimos algum voluntário à força. Mas pronto, não tirando mais do vosso tempo, agradecer novamente e encontramos então em janeiro e vamos mantendo, ou antes nas oficinas e nestes encontros, não é? Mas para este encontro online, então em janeiro. Muito obrigada a todos e resto bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.